Pode começar, Verônica. Mestre Jesus, doce e divino amigo, nesse instante reunimos os nossos corações, juntamente com a presença de nossos mentores espirituais, dos coordenadores deste grupo de estudo, de todos os espíritos desencarnados vinculados a nós, ou que foram trazidos também para participar desses momentos de reflexão. Nesse instante, Jesus, pedimos a tua presença em nós. Pedimos que o teu amor e as tuas vibrações possam percorrer cada fibra do nosso corpo espiritual, nosso corpo de carne, para que possa nos harmonizar, nos acalmar, para que possamos estudar com proveito, para que possamos aprender com proveito, que saibamos, Mestre, tirar desses momentos tudo que ele pode nos oferecer, tanto conhecimento para o cérebro, quanto para os nossos corações, para o nosso sentimento. Que possamos também deixar penetrar no nosso mundo íntimo essas vibrações que são trazidas por nossos amigos maiores, destinadas a cada um de nós, de acordo com a necessidade de cada um aqui presente. Mestre Jesus, aclara-nos o raciocínio, abra-nos o coração, para que essas reflexões possam se fazer verdadeiramente compreendidas no nosso dia a dia, nos nossos atos, nos nossos pensamentos. Assim, Jesus, pedimos que os seus mensageiros, que essas vibrações acompanhem-nos durante todo o estudo. Que assim seja. Assim seja. Caminho, Verdade e Vida, Ordenações Humanas, capítulo 81. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, perde respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá, por meio das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muita vez, não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, sua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-se às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Bom, acho que esse capítulo aqui, primeiramente no início,
Emmanuel vem falar de certos temperamentos impulsivos, né? Que presumem no Evangelho princípios destruidores, porque ele vem falar justamente dessa obediência às ordenações do mundo, né? Mas que muitos espíritos, como ele coloca aqui, de temperamentos impulsivos, interpretam o Evangelho, às vezes, erroneamente, achando que o Evangelho é um código para se revoltar contra as ordenações humanas ou contra certas normas ou situações do mundo. Mas Emmanuel já coloca aqui que, na verdade, essas pessoas que ele coloca de temperamento impulsivo, elas, na verdade, leem o Evangelho de acordo com o seu mundo interior, né? Por serem impulsivas e com esse temperamento mais exaltado, acha que o Evangelho está incitando ou inflamando a cólera, né? E muitos até falam muito daquela passagem de Jesus no templo, né? Quando ele incita Expulsa os contra vendilhões. os vendilhões no templo, como se o evangelho fosse aquilo, né? Na verdade, aquilo é só um recorte. Quando Jesus ensinou, né, a humildade, a mansidão e aquela famosa passagem de dai a César o que é de César. E aí ele vem dizer que a novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que humilhe-se cada vez mais tomando a cruz de cada um. Né? Então, assim, todo o Evangelho é permeado por essa necessidade de exemplificar a humildade e de exemplificar o amor ao próximo. Né? Como ele coloca depois, ele fala que também você deve dar a César o que é de César, se sujeitar, né, como ele diz aqui, às ordenações humanas, sem que para isso também você tenha que dar a César além do que é de César, né, quando ele coloca aqui, se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota, que o Senhor corrigirá por meio das circunstâncias que lhe expressam os desígnios. Aí eu lembrei daqueles primeiros cristãos, né? Quando eles acatavam, obedeciam todas as ordenações, mas quando César ou qualquer outra autoridade lhes pedia situações ou confirmações que não eram do mundo, né? Exemplo de cultuar o imperador como divindade ou fazer negar a própria fé, cultuar os deuses romanos, eles também, né, não obedeciam nesse sentido. Eles davam exatamente aquilo que correspondia a César, a obediência, mas também não faziam mais do que seria necessário neste caso. Deixa eu ver aqui. Aí ele fala aqui também que não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. Porque muitas das vezes nós desejamos, aquilo que nós desejamos não é exatamente aquilo que precisamos, né? E Jesus nos colocou exatamente no local em que precisamos, né? Bonito isso aqui que ele fala, tem algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje, né? Sempre temos algo a fazer na família em que nos situamos, no local de trabalho em que nos situamos, mesmo que estejamos rodeados por pessoas que muitas vezes não nos entendem ou que muitas das vezes agem até mesmo de uma forma errada, mas cabe a nós, né, de forma individual, fazer aquilo que nos compete. Bom, acho que de forma resumida é isso, Pepita. Quem quiser falar mais. Eu ressalvaria também, quando ele diz, naquilo que você já começou a falar, que quando o administrador, né, se transforma num déspota, o Senhor corrigirá por meio, né,
o Senhor corrigirá por meio das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Então, às vezes, nós somos submetidos à tirania, né? A gente viu, a gente está terminando Paulo, e aí a gente está vendo quanto sofreu aquela população inteira com relação às atitudes despóticas de Nero e de sua corte, né, irresponsável. Como ele, quantos e quantos tiranos passaram pela terra, aí você vai dizer, mas o Senhor disse que ele vai corrigir no momento oportuno. Só que nós queremos que o momento oportuno seja ali, naquele momento. E, às vezes, esse momento oportuno vai levar alguns anos, algumas décadas, enfim, né? A gente vai vendo que as coisas não são exatamente na velocidade que nós gostaríamos, né? E da maneira que nós gostaríamos, né? Isso é que é difícil para a gente entender, né? Que seja lá o que aconteceu, que muitas vezes a gente faz escolhas erradas, e aí vai ter que arcar com esse ônus, né? E vamos ter que arcar com esses administradores que, por alguma razão estão ali, no comando de nossos destinos humanos, né? E é triste, mas é verdade, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso. E acho que essa página é extremamente oportuna para que a gente possa aquietar os ânimos, né? E ter um pouco mais de fé e saber como, né, lidar com as adversidades dessa natureza. Enfim, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Wellington, Solange, Dinorá? Nosso quórum está reduzido. Eu tinha dito para Meire que ela iria começar, né? Mas ela não entrou, né? Ela Então, está lá na mãe dela, está lá em Rio Preto. pois é, então vamos começar aqui. Vou pedir ao Wellington para começar, então. Vocês sabem onde a gente terminou, né? Sim, boa noite a todos. Na página 116, parágrafo do Alfredo, não é isso? Isso. Uhum. Precisa ler o anterior? Não, pode continuar daqui, né? Olha, você poderia pelo menos ler uma parte aqui, pelo menos só para ler, né? Quem não impunha as armas destruidoras, ele está Ok. falando sobre a guerra, sobre a desencarnação desses irmãos, né? E do clima, né? Então, só para recapitular um pouquinho. Ok. Esse é o capítulo 18, Informações e Esclarecimentos, do livro Os Mensageiros. Quem não impunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente, a semana passada, em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Sorrimos todos com essa comparação. Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na feição coletiva,
somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência e, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anáses e Caifáses. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Para um pouquinho? Dá uma paradinha para você comentar esse trecho aí, por favor. É, retornando um pouquinho no parágrafo anterior, ele vem nos dizer de como a guerra consegue fascinar a mentalidade das pessoas. Como essa guerra com o poder, com toda a energia negativa que a envolve, consegue que as pessoas se sintam envolvidas nesse evento e quem não impunha armas destruidoras da guerra dificilmente conseguiria estar distante, nem que fosse na questão da palavra ou da ideia. Porque as pessoas, mesmo não estando lá na frente de batalha, estavam envolvidas pelas vibrações de morte, de perda, de um familiar que vai para a guerra. Mesmo que você queira estar afastado, nós estamos passando por isso neste momento, né? É longe do Brasil, mas todos os dias nos canais, é só ligar na hora do jornal, que está falando da guerra, da Croácia, da Alemanha, aí vem o Japão, vem os Estados Unidos, o Brasil está envolvido com as questões que nós não estamos nem vivendo pessoalmente. Mas olha como fica o campo da palavra ou da ideia. Precisamos nos atentar àquilo que nós estamos deixando que nos envolva para que não sejamos mais divulgadores das energias do mal. Precisamos buscar essa energia do bem e entender que essa lei divina, como fala aqui, é que nós entendamos e nos amemos uns aos outros. Essa guerra, claro que tem uma finalidade, como teve essa aqui do livro Os Mensageiros, mas o amor precisa ser maior. Precisamos viver do amor e espalhar e divulgar esse amor. Como ele fala no finalzinho, todos sofremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Não é o brasileiro, não é o alemão, não é o japonês ou chinês. Família mundial, planeta Terra. Então, Wellington, nessa questão, nós que estamos só no campo da palavra, também seremos responsabilizados pelas energias que projetamos através das nossas falas, né, dos nossos pensamentos. Vamos ser responsabilizados, que aí você vai dizer assim, não, mas fulano, beltrano, é o país, é o governo, é isso e aquilo, como se nós fôssemos totalmente isentos de qualquer responsabilidade. E, na realidade, todos nós seremos responsabilizados por aquilo que a gente está projetando, né? Por Ou aquilo que a que gente está deixa de projetando. projetar, não é? Se a gente não está projetando bem, divulgando e pedindo aos bons espíritos que possam interceder pela paz, pela harmonia, e que aquela situação possa estar logo resolvida, a nossa energia do bem não vai chegar lá, nós precisamos enviar. É. Então, nós estamos omitindo. Né? E aí Alfredo concorda, é justo todo esse discurso, porque não teria como discordar realmente, né? Faz todo sentido. E Aniceto complementa que esteve pessoalmente em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, né? Olha, um novo termo para nós, nosso lar, Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas. Então, imaginemos onde está o Brasil, os Estados Unidos, Japão, como nós estamos ainda abaixo e como tem energias boas e positivas acima de nós. Né? E veio a saber, diz ele, que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos
desde as primeiras declarações daquela guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas com eles. Ensinaram os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção do mal que levarmos a efeito. Olha o que você Então, falou, Wellington, repara né? só que quando ele fala dessas zonas, ele fala planetas vizinhos. Gente, se nós sabemos que estamos a não sei quantos anos-luz do planeta vizinho, mesmo assim, eles reforçaram as fronteiras vibratórias para que não chegassem emanações da Terra para lá. Então, você pode ver o quanto é, não é? O quanto é a interferência fluídica, vibratória, porque nós sabemos que a nossa distância, a distância do planeta mais próximo, é imensa, é imensa. Mesmo assim, eles reforçaram as barreiras vibratórias para que não chegassem resíduos das emanações, digamos assim, inferiores, doentias, enfermiças da Terra lá. Então, a gente vê como essa lei da vibração, da energia, ela vai longe, né? Muito longe, né? Isso chama a Não, atenção. E não aí sei se depois todos comenta esse outro parágrafo que ela vai vou. falar dessa Uhum, nossa postura, né? Quando a Ismália vai falar, né, aqui. isso. Só um comentário, não sei se vocês viram, eu lembrei muito do nosso lar. Essa semana o Japão fez os primeiros testes no carro voador. Vocês viram os vídeos? O Não, carro tá na internet. Eu falei assim: "Cara, olha o nosso lar chegando no planeta Terra. A gente não consegue chegar lá, os bons espíritos vão mandando as gente, é possível, acreditem". Acho que o carro voou por 1 hora e 15, para uma plateia reservada, foram testes, mas a gente já viu isso, né, já vai existe, chegar. e agora é real, está chegando. Opa, está chegando já. Vamos prosseguir então. Sorrindo todos com essa comparação, Ismalha, que permanecia em silêncio, não obstante a impressão que lhe estampara no rosto, a funda impressão, considerou com delicadeza, como grande mulher que era, né? Infelizmente, na afeição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Todos os dias nós pedimos, nós agradecemos, nós somos gratos pelo amor de Jesus e a gente cai de novo nos erros. E vem Jesus nos acolhendo de novo, né? Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência e, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares. Aí ela vem citando vários, né? A justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crenças com os Jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, como muitos de nós. A gente acredita tanto no amor de Deus e tem uma fé inabalável. O primeiro problema que vem, a nossa fé já dá uma tremida, né? A gente Então, acredita. nessas comparações que ela faz, ela tenta mostrar exatamente, não que seria um modelo ético correto, mas o modelo equivocado da ilusão. Então, a política dos Césares, que era o poder, né? Aquela coisa Uhum. de conquistas, né? Cosmopolitanas, etc. A justiça com Pilatos, que não se envolve em ser justo, que lava as mãos para não se comprometer. Então, nós não estamos aqui para defender verdadeiramente a justiça, mas é uma justiça de conveniência. A fé religiosa com os fariseus, que era hipócrita, né? Então, nós ainda estamos no nível da hipocrisia. O sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, que eles só viam as aparências, o culto exterior, das conveniências e não buscavam verdadeiramente a essência divina. A crença com os Jairos, que era essa crença que nós temos, que acredita e duvida simultaneamente, e
os negócios com os Anásios e Caifáses. Quais eram os negócios, né, de Caifás e Anás, né, que fizeram a negociação para a crucificação do próprio Cristo. Então, seriam negócios escusos, negócios em que não haveria essa justiça. Então, ela vai falar exatamente desse problema, dessa nossa dicotomia de uma fala que não corresponde às nossas atitudes, né? Eu acho que esse é o grande problema ainda nosso, né? Um grande problema, né? Ana, você quer continuar a leitura? A Dinorá, não sei se quer ler. Posso ler um pouquinho, sim. Quando for para parar, fala comigo, tá? Tá bom. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui, mais de uma vez, aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol, a nobre cidade inglesa. Estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se à nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança, enquanto rebentavam estilhaços lá fora. Os discípulos do Evangelho cantavam, unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Nossa, que esse término está assim, de uma beleza grande, devido aos cristãos na igreja, orando, né, fervorosamente, lembrando realmente os cristãos, né, que Paulo de Tarso nos chama. Então, o quanto a prece é edificante para auxiliar essas ondas trevosas no mundo. Então, isso nos traz assim um ensinamento para nós aqui na Terra muito grande. Pepita, eu deixo com vocês.
Eu acho que essa passagem de Paulo de Tarso, quer dizer, ele não leu por acaso, né? Essa passagem, eu acho que acontece em Filipos, quando eles são presos, né? Ele e Silas, porque Paulo havia ordenado que aquela pitonisa, o espírito se afastasse, e aí o povo vem contra ele, e aquela coisa toda. E aí eles estavam orando, estava uma tempestade danada, vocês lembram dessa cena? As portas, né, de ferro das celas se abrem automaticamente, mas ele pede aos encarcerados que não fujam e todos se mantêm na cela, ninguém tenta fugir. Aí o carcereiro vem, quando ele vem, ele tenta se matar, porque ele acha que eles vão fugir e vai acontecer alguma coisa, e Paulo intercede também. E aí a gente vê o vigor daquele homem, que ele estava super machucado, tinha sido espancado, estava todo ferido, né? Devia estar faminto, tudo isso, e mantém aquela fé e o poder imenso da oração e da vibração daquelas almas heróicas ali, né? E eu acho que a gente perde a fé por muito pouco, ou talvez a gente não tenha fé ainda, essa fé, né? Essa fé inabalável, essa fé que não vê dificuldade, que ele, né, aproveita a dificuldade para engrandecer ainda mais, né, essa confiança no Cristo. E aí aqui a gente vê, e eu acho importante quando ele diz que os cristãos, né, os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Então, nós, teoricamente, somos os cristãos novos, né? Aí eu pergunto se nós estamos realmente edificando os abrigos antitrevosos, se a gente está realmente com essa determinação, porque para você edificar um abrigo antitrevoso, trevoso, né, no caso, a gente teria que ter assim uma mente, né, apaziguada, uma confiança, né, uma ação, um dever, assim, aquela certeza do dever cumprido, do trabalho pela paz, quer dizer, são uma série de fatores para que a gente tenha o equilíbrio necessário, a confiança, e às vezes eu acho que a gente se deixa minar pelas circunstâncias, eu acho que às vezes a gente se deixa abalar pelo meio, né? E as coisas acontecem. Então, ele está esperando que nós construamos esses abrigos antitrevosos, né? O que a gente faz nesse momento é algo para afugentar as nossas sombras, algo para fortalecer, né, essa chama do evangelho dentro da gente, essa certeza, algo assim, para parar o mundo, para que a gente possa se voltar para essa construção interior, né, que às vezes é difícil, né? Então, o que vocês gostariam de colocar nesse trecho? Eu fiquei muito impressionada, Pepita, me trouxe assim um certo conforto. É preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. A última frase. Realmente é preciso, nós sabemos disso, mas o que é que nós fazemos com o sofrimento, né? Como nós nos comportamos diante dele, seja ele uma dor física, seja ela uma dor moral. É para nós refletir bastante sobre essa frase. É verdade. E eu acho que a dor física, ela incomoda, né? Ela incomoda, ela angustia, mas a dor moral é algo que dói mais, né? Eu acho que dói mais. Verônica, estou vendo que você está muito cansadinha. Quer ler mais um pouquinho? Estou vendo que está aí quase. De Norá, ela tem problema de som, né? Agora já é outro capítulo, Pepita. Pois é, agora a gente vai para o sopro.
E a Não, Solange, quando não. ela está assim no escuro, é porque a internet dela não está boa. Então, vou pedir a você para começar o sopro aí. Tá, capítulo 19, o sopro. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. E, com profunda surpresa, ouviu-o afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Não podia caber em meu espanto. Embora conhecesse as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerasse as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Nosso interior, que parecia Então, orientador. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar o aprendizado ativo. Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Parar? Vamos parar aqui? Sim. Bom, aí aqui a gente vê que a passagem ali por aquele posto de socorro, né, se tornou, iria se tornar um pouco mais longa do que o planejado, né, já que eles estariam precisando chegar na crosta o mais breve possível para iniciar os trabalhos, tanto de ajuda quanto de aprendizado dos dois. Mas, como ele coloca aqui, em virtude da tormenta iminente, a tormenta iminente, acredito eu, que era a tempestade magnética, não é isso? Isso. Que estava acontecendo. Então, Alfredo convidou eles para poderem pernoitar ali, demorar ali algumas horas e seguir só no alvorecer. E nesse momento, ele ofereceu a eles que eles poderiam se utilizar do carro, que haveria ali uma pessoa apta a conduzi-los neste carro. O André ali ficou surpreso, né? Porque ele então só conhecia o aeróbus, que era como se fosse um ônibus, né? De locomoção em nosso lar, e se lembrava também dos samaritanos, quando iam às regiões inferiores, que se utilizavam, tipo aquelas carruagens, né, de tração. De cavalos, cavalos e cães. Cavalos, cães, e acreditava até então que não haveria outro tipo de transporte. Mas, nesse momento, ele percebe que, na verdade, são muitos numerosos, são mais numerosos do que se poderia imaginar, na medida que cada lugar tem uma densidade diferente, né? Umas situações que precisam de N meios de locomoção de acordo com a densidade do local. E Aniceto ali expressa preocupação em relação ao aprendizado dos dois, e Alfredo vem falar que, quanto a isso, não se preocupe, porque todo lugar em que exista presente o espírito de cooperação, igualmente o espírito de serviço, o aprendizado também se fará, ocorrerá, né? Isso. Isso.
E aí ele vai falar que a prece, quer dizer, eles têm um serviço de prece, né? E ele vai dizer que há muito em que aprender, não é isso? Sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender nos serviços da prece. Na realidade, eu acho que a Aniceto buscou esse percurso exatamente para que nós tivéssemos, né? Na realidade, os grandes alunos somos nós. Ele queria mostrar para nós uma realidade diferenciada de como, né, quer dizer, alguns aspectos da vida espiritual nas zonas umbralinas, aproveitou para abordar a questão da guerra, que era algo palpitante e que demorou até 45, né? Essa guerra lá durou até 45, e mesmo assim o pós-guerra também foi um período difícil de reconstrução e de refazimento das nações, né? Então, a gente vai ver que, na realidade, não houve acaso nessa programação, né? Na realidade, a gente sabe que ele quis mostrar para ele, olha, vocês vão lá, o que que esse castelo vai oferecer para a gente de lições? São coisas, às vezes, bem palpitantes que a gente vai ver daqui para frente. E a própria realidade da Ismália e do Alfredo, a situação deles. Então, a gente vai vendo, assim, ali a primeira visão que nós temos de regiões umbralinas diferentes de nosso lar, e que vão ser ampliadas em outras obras, como Libertação, assim, que ele vai também mostrar aspectos ainda mais densos, mais tristes, né? Então, eu acho que, na realidade, foi tudo calculadamente planejado e previsto com Programa de relação estudo, àquilo né? que deveria e que nós poderíamos receber naquele momento, né? Então, acho que a coisa é por aí, né? É bem interessante. E aí ele vai, acho que você ainda leu, né? Da excelente sugestão, né? A oração Não, essa individual. parte eu não li, não. Ah, tá, então parou aqui, tá? Lição a aprender, tá ótimo. Então, tá bom. Vamos lá. Seu Antônio, você quer ler um pedacinho? Também que agora já são 20:12, Posso ler? pedacinho pequeno. Excelente sugestão, exclamou o nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou Ismália afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado, de súbito, a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos de colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Técnico do sopro, indaguei assombrado, antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo, atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres, toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. 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 Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando da minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso.
como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquirem experiências a preço alto. Em tudo, há uma ciência de começar. São servidores respeitados pelas realizações que atingiram. Ganham remunerações de bulto e gozo enormes. Acatamento, mas para isso precisa conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Vamos parar, seu Antônio? Você vê que realmente o trabalho espiritual é sempre atencioso, sempre da hora, sempre bem-vindo, né? Mas eu estava passando em fazer a prece, eis que já são chamados irmãos para outras responsabilidades que têm para ser feitas. Então, é importante, enquanto os irmãos esperam, é mais um aprendizado que vão ter para poder realmente colaborar também, ajudar na prece e ajudar nos trabalhos da casa. Vai lá, Pita. Então, ele vai aqui, primeiro ele vai falar dessa oração individual ou coletiva, que é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. E a gente vai ver que em muitas obras do André Luiz, em muitos momentos, e do Emmanuel, eles vão se reportar à prece sempre com aspectos, não é repetitivo, são aspectos novos, abordagens novas, mas para mostrar a grandeza, a fonte inexaurível de bênçãos que podem surgir da prece, né? E aí ele vai falar dos técnicos do sopro. E quando eu entrei assim para o Espiritismo, uma pessoa que coordenava o grupo, às vezes ela usava essa técnica, né? Essa pessoa usava essa técnica. E porque o orientador dessa pessoa, né, desse senhor, ele também utilizava ou incutia isso. Mas aqui ele vai falar o seguinte, que o sopro curador, mesmo na Terra, é sublime privilégio do homem, sublime privilégio. Então, aí a gente vai dizer assim, não, agora eu vou passar a soprar quando eu der o passe, né? Aí a gente vai ver primeiro o seguinte, no entanto, quando encarnados, demoramos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Ou seja, a gente não tomou posse ainda dessa técnica que pode nos trazer imensos benefícios. E por que a gente ainda não tomou posse disso? Ele deixa claro. Vivemos aqui pela Terra, vivemos por lá, perdendo tempo com fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Então, quem pudesse compreender em 3 formas terrestres toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais edificantes processos soproterápicos, se a gente acreditasse. Mas não basta só acreditar, porque aí ele vai dizer que para você se iniciar num conhecimento do uso do soproterapia, você teria, como ele diz, ele é como passe e pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis. O sopro curativo também pode ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. No entanto,
precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Aí que é a parte difícil que a gente não quer aprender. O esforço individual é imprescindível. Aí ele vai dizer, toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, o bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Então, aí boa vontade não é dizer assim, não, eu quero fazer, isso não é boa vontade. A boa vontade vai exigir disciplina, vai exigir controle mental, educação dos pensamentos, postura, enfim, atitude, uma série. Essa boa vontade, ela vem, né, porque a gente fica achando que boa vontade é assim, não, eu fui cheia de boa vontade. Não, boa vontade não é isso. Aí ele vai dizer, os nossos técnicos exercitaram-se longamente, adquiriram experiência a preço alto. Essa é a parte que a gente não quer pagar, a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. E aí ele vai dizer, são servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto. Essa é a parte que a gente quer. Ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento. Mas, para isso, precisam conservar, agora a parte difícil, conservar pureza da boca, santidade das intenções. Pureza da boca, santidade das intenções. Olha, isso é difícil, porque a gente nem sempre tem a boca, né, a nossa fala nem sempre é boa, e os nossos pensamentos nem sempre têm santidade, venhamos e convenhamos, né? São ainda turbulentos, oscilam entre a edificação e a tormenta do mundo. Aí, quando eu digo tormenta, eu digo tudo aquilo que nos abala, né? Todas as coisas que nos abalam, que nos... Não é? Aí a gente vai ver que intuitivamente a gente lembra das mães, quando a criança rala, se machuca, vem cá, mamãe. Aí a mamãe assopra e dá um beijinho, a criança fica toda feliz e volta a brincar. Né? Às vezes precisa de alguma coisa a mais. Mas, de qualquer maneira, ali há uma intenção, a mãe não faz nem aquilo conscientemente, mas há a intenção de, digamos assim, de afugentar aquela dor e de botar ali um curativo, um sedativo, digamos assim. Mas aí a gente vai ver que, olha, todos nós podemos exercitar o sopro. Mas antes de exercitar o sopro, que é fácil, soprar é fácil, a gente tem que ter estômago limpo, então é educação alimentar. Educação alimentar. Aí depois vai para os pensamentos santificados. Então, imagina o que é ter um pensamento, quer dizer, na maior parte do tempo, não vou dizer 24 horas por dia, mas a maior parte do tempo a gente está vibrando de maneira positiva, de maneira otimista, porque não é só isso positiva, é otimista, porque às vezes a gente se deixa entregar pelo desalento. Então, aí uma pessoa desalentada, como é que ela vai poder ser o instrumento da espiritualidade maior para a transmissão de energias curativas, né? Então, a gente vê que a coisa é complicada. E aí ele vai falar dessa ciência de começar. Então, é natural que aqueles que se dedicam a um processo disciplinar sério, num exercício sério, num trabalho desses, eles tenham compensações. A primeira compensação é ser instrumento de energias superiores, né? Então, na hora que a energia superior passa por você, nós somos os primeiros beneficiados. A gente sente a emoção daquela energia que nos revigora, que nos energiza, né? Então, quem é que vai se candidatar a treinar o sopro curativo? O que vocês acham? Quem é que vai se candidatar?
Eu ainda não tenho. Solange, você pode se candidatar a fazer o sopro curativo, né, Solange? Bastante paciente, Solange, amorosa, né, Solange? Sinistro, ela está nos ouvindo. Quem me dera, Pepita, quem me dera. Não, então, você tem Um possibilidades, dia, um Solange. dia, um dia. É, possibilidades. Mas é complicado, né? A gente sonha nessas coisas, são 25. Vou parar aqui, vou ver se vocês querem falar alguma coisa. 14/7, que dia que cai, Tinorá? 21. Então, vou colocar aqui ó, uma música. Vocês estão ouvindo a Ave Maria aqui? Instrumental, dá para ouvir? Baixinho. Eu no meu nem escuto nada. Agora piorou. Tá mais Piorou? baixo. Eu não sei nem onde é o som disso. É que para mim está alto, vocês não estão ouvindo, né? Não. Não, então vou abaixar, porque senão fica muito alto para mim. Aqui no meu, Pepita, nem escuto nada. É, não tem jeito. Gente, nós vamos fazer a nossa prece, a gente fica sentindo. A gente fica sentindo falta da Glorinha, da sua voz doce. Mas, enfim, nós vamos nesse momento pedir a Jesus que nos envolva. Senhor, permite que possamos fortalecer a nossa vontade de sermos aprendizes, dedicados, empenhados para conhecer essas dádivas que o teu amor nos oferece a todos, que está em nós a decisão de adquiri-las. Temos dificuldade, Senhor, porque o nosso querer não é forte o bastante para que possamos sair da inércia e da acomodação à nossa rotina, em busca de uma disciplina maior. Mas desejamos, Senhor, educar a nossa mente, disciplinar os nossos pensamentos, educar os nossos sentimentos, muitas vezes ainda desarvorados, desequilibrados. Ajuda-nos, Senhor. Envolve-nos em vibrações amorosas. Visita os nossos lares, Mestre. Vê as nossas dificuldades. Olha, Senhor, as nossas sombras e ajuda-nos a diluí-las. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos fortalecermos em Ti. Que tenhamos a certeza de que estás no leme de nossa embarcação.
que tenhamos a certeza de que estás no leme do comando do nosso planeta, mas que cabe a cada um de nós empenharmos-nos para dar o nosso melhor em atitudes, em ações, em pensamentos, para que a atmosfera do nosso país, para que a atmosfera do nosso planeta possa melhorar. Sabemos que os nossos débitos são imensos. A cada momento, um irmão chega nos fazendo cobranças e percebemos, Senhor, o quanto ainda estamos distantes da justiça, do amor, do perdão. Então, Mestre, vê a nossa condição e apieda-te de nós. Não que possas tirar-nos da provação, mas estende-nos, Senhor, a tua mão. Issa-nos no chão, para que possamos levantar-nos e movimentar-nos na tua direção. Te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que hoje não puderam comparecer, cada qual com uma dificuldade a atender, com um compromisso a atender. Mas onde estejam, Mestre amado, que neste momento eles sejam envolvidos pelo teu amor. Temos saudade de todos, especialmente da nossa amiga Natan. Saudade de você, amiga, do seu sorriso, da sua coragem na luta diária. Que possamos nós também, dentro das nossas dificuldades, buscar o bom ânimo que você sempre alimentou, buscar o bom ânimo que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Os tempos são sombrios, Senhor. Apieda-te de nós e apieda-te de todos os irmãos que nos cercam, de todos os irmãos que se empenham em exercer a justiça em causa própria. Queridos amigos, aqui nesse momento pedimos o vosso abraço, o vosso aconchego, para que a nossa esperança se fortaleça, para que a nossa fé se revigore, para que em momento algum nos entreguemos ao desânimo. Que a paz seja com todos. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações, agora e sempre. Que possamos pairar assim as dificuldades que nos visitam. Que possamos ter a luz do Evangelho acesa. Que não permitamos que a turbulência do mundo se instale em nossa alma.
que possamos deixar em nosso coração um espaço para que Jesus possa operar em nós. Todos são profundamente amados. Todos são profundamente queridos ao nosso coração. Eia avante, como disse o nosso Paulo de Tarso. Eia avante, amigos, agora e sempre. Que assim seja.